Bom, meus pais eram, né, meu nome é Orleide Aparecida Alves Ferreira, tá? Eu nasci em Fernandópolis, que eu costumo dizer que é a Barranca do Rio, né? Bem próxima da hidrelétrica de Água Vermelha, no Rio Grande, e próximo da divisa com Mato Grosso do Sul, que é no Rio Paraná, né? Meus pais eram filhos de fazendeiros da região de São José do Rio Preto. Meu avô materno era fazendeiro em Cedral e o meu bisavô paterno também fazendeiro em Cedral. Papai e mamãe se conheceram, casaram e foram morar em Fernandópolis. E eu nasci em Fernandópolis e fiquei lá até a idade de 7 anos. Quando foi para a idade, né, entrou na idade escolar, papai resolveu que ele tinha que mudar para uma cidade maior, porque ele entendia que nós tínhamos, porque era eu e o irmão, né, que nós tínhamos que ter acesso a uma educação, inclusive superior, a qual eles não tiveram. Que, embora filhos de fazendeiro, naquela época não se estudava. A mamãe tinha até 4º ano primário e o papai também. Então, e eles não se dedicaram à atividade de cuidar das fazendas, porque o meu bisavô, por parte de pai, faleceu muito cedo, passou para a esposa dele, né? E aí os irmãos, negócio de inventário, repartição de bens, acabou com tudo. Meu avô, por parte de mãe, embora continuasse fazendeiro, mas tinha italiano, tinha a ideia de que mulher não estudava. Ela tinha que cuidar da casa, dos filhos, né? Então saía da tutela do pai e passava para a tutela do marido. Então eles não tiveram acesso à educação, né, além do antigo primário. Mas o papai não queria isso para a gente. Então nós mudamos para Campinas. O papai tinha uma profissão que era caminhoneiro, tá? E a mamãe cuidava da casa. Eu e o meu irmão, nós estudamos no grupo escolar Orozimbo Maia, situado lá na Avenida Andrade Neves, tá? Aí fizemos o ginásio, na época, nós fizemos no antigo colégio Ateneu Paulista, porque era um colégio que meus pais conheciam, que era um bom colégio, porque todos os irmãos da minha mãe haviam estudado no internato que existia no Colégio Ateneu Paulista. Então, nós fomos estudar no Colégio Ateneu Paulista. E lá eu fiz todo o ginásio e o 1º ano clássico, tá? Aí, no 1º ano clássico, estava difícil continuar, né, o sustento numa escola particular. Aí nós fomos para o colégio, para uma escola pública, que é o Colégio Vitor Meireles. Lá nós fizemos o colegial, eu fiz o clássico, meu irmão o científico, e de lá fiz a Universidade Católica, que na época ainda não era PUC,
era só Universidade Católica, e fui fazer curso de História. A minha intenção primeira era fazer Direito, mas o papai achou que Direito não era uma profissão para mulher, até porque a gente aqui em Campinas, nós éramos os ilustres desconhecidos, não tinha nome de família, nada, a gente nós éramos pessoas simples, né? E ele achou que isso ia ser muito difícil para uma mulher fazer um curso de Direito e começar a trabalhar nessa área sem um nome que desse respaldo. Que se tivesse lá na minha região, isso seria diferente, porque tinha o nome familiar por detrás. Aqui não existia isso. Aí eu fui, já que eu não podia fazer Direito, eu fui fazer História. E hoje até acho que eu faria de novo. Na época eu não gostei muito, reclamei, mas também não tinha muita opção, porque naquela época, quando o pai falava, você não vai e pronto, acabou. Mas hoje, voltando, né, para aquela época, eu falo assim, olha, eu fiz uma boa escolha. Eu não trocaria hoje, tá, a minha formação de professora de História para alguém que tivesse curso de Direito. Embora, na época, eu não tivesse gostado muito dessa imposição, mas hoje eu reconheço que foi uma boa coisa que ele fez. Professora, e a questão do exercício da profissão? Por quais escolas? Como é que a senhora começou a carreira? Como é que se deu a vinda para o Bento Quirinos? A senhora poderia... Tá. Eu me formei em 1970, tá? Portanto, não existia, há muito tempo não existia concurso para professores, tá? Então, a gente começava a trabalhar, na época chamava ACT, tá? E a gente fazia uma inscrição, né, em delegacia de ensino, e conforme ia precisando de substituição, qualquer coisa, pela classificação, a gente era chamado. Então, na realidade, o meu primeiro contato com aluno, tá, foi quando eu me formei, tá, e antes de começar a trabalhar em escola pública, eu fui dar aula de História para o curso de vestibular que tinha na própria universidade. Então, eu dei aula para 3 turmas em preparação para a universidade. Aí terminou a preparação, tá? Eu fui chamada para substituir uma professora de História que estava de licença gestante na escola, na época era o Delbrando Siqueira, na rua Erasmo Braga, lá no Bonfim. Hoje é o atual Colégio Dom João Neri, tá? Mas ele se chamava Ildebrando Siqueira, porque Dom João Neri era o grupo escolar e a parte do Fundamental 1 hoje, né? E o ensino médio era Ildebrando Siqueira. Aí eu entrei como professora substituta, comecei em março, tá? Substituindo a professora. De lá, tinha uns professores que davam aula no Colégio Notre Dame de Campinas. Eles estavam precisando de uma professora de História, me convidaram para ir fazer uma entrevista, né, com o diretor, né, lá do Colégio Notre Dame, que era o irmão Pedro, para assumir umas aulas no lugar de um professor que tinha saído. Aí eu fui e comecei em abril, dando aula também no Colégio Notre Dame. Aí, quando foi em 78, se não me falha a memória, surgiu o primeiro
concurso público, né, para os professores para a rede estadual. E eu fiquei lá no Hildebrando, mesmo depois, quando a professora retornou, né, da licença gestante, a diretora acho que gostou do meu jeito, né, assim, e ela arrumou umas aulas vagas lá, sei lá eu como é que ela fez, eu acho que ela tirou aula de outro professor, né, e ela me passou 2 salas do chamado Estudos Sociais, que existia na época no colegial, tá? E eu dava aula então para primeiros e segundos colegiais à noite. Era uma classe de primeiro, outra classe de segundo, e aí eu fiquei como professora ACT, mas com aula livre, não era em substituição a ninguém. Em 78 veio o primeiro concurso público, aí eu prestei concurso, passei, e aí tinha que escolher, né, aonde tinha vaga. Aí foi o desespero saber aonde é que a gente iria parar. A minha classificação na região de Campinas, eu era a 5ª colocada. Em Campinas existiam 5 vagas só para História, mas algumas escolas tinham vaga, eram escolas assim, muito da periferia e que era muito barra pesada, e eu falei, eu não vou, porque as aulas eram no noturno, eu falei, eu não vou para esses lugares. Aí eu comecei a fazer pesquisa na região de Campinas, onde tinha escolas melhores localizadas, tá? Já que eu tinha que ir para o noturno. Verifiquei escolas em Valinhos, Vinhedo, e fui também conhecer escolas que tinha escola em Nova Odessa. Aí, nessas andanças, procurando onde tinha vaga, quando eu cheguei em Nova Odessa, numa escola que tinha vaga, eu me deparei com uma escola que eu me encantei com a escola. Eu falei assim, eu venho dar aula aqui. Aí eu tinha uma amiga, comadre, que me acompanhava, porque ela também já tinha, né, estava prestando concurso, e ela era ACT numa escola de Valinhos. Ela falou, imagina, você vai para Valinhos, lá onde que eu estou dando aula. Falei, não, eu vou lá para Nova Odessa. Tá bom. E aí encerrou o assunto. Aí chegou o dia da escolha, nós íamos para São Paulo, num salão que eu nem sei dizer mais, porque a tensão foi tão grande, porque era a reunião de todos os professores do estado que eles colocavam naquele espaço. Era um grande anfiteatro, que eu não sei te dizer mais onde é que é, e a gente chegava de manhã e ficava esperando chamar a vez, né? E aí foi, né? Quando chegou Campinas, o que aconteceu? Chamaram na minha frente, na frente dos outros que estavam melhores classificados do que eu, porque eu era a 5ª, chamaram 3 pessoas por união de cônjuge. Isso significava que a nota deles era inferior à nossa, mas eles passavam na nossa frente porque já tinha marido ou esposa que trabalhavam no serviço público de Campinas. Então eles passaram na nossa frente. Aí eu falei, eu não vou mesmo ficar em Campinas. E aí escolheram Campinas, escolheram Valinhos, e aquilo foi me dando uma angústia que eu falei assim, e agora onde eu vou parar? Porque eu tinha visto até Nova Odessa só, né? Aí quando chegou a minha vez, eu estava assim no estado de nervo tão grande, porque eu não sabia aonde que eu ia parar. Eu cheguei lá e perguntei assim, tem Nova Odessa? A mulher lá da banca falou, tem. Eu falei, tem a escola João Tiene? Ela falou, tem. Eu falei, então eu quero. Ela falou, mas tem. Eu falei, não, eu quero essa.
que era a escola que eu havia visto e me encantado por ela. Aí eu fui e escolhi o João Thiene em Nova Odessa. Eu fiquei em Nova Odessa até 82, porque tinha os concursos de remoção, e aí para vir para Campinas, eu só indicava as melhores escolas. Mas como eu não tinha união de cônjuge, tá? O povo passava na minha frente e aí eu não pegava, né? As escolas, acabava a vaga, eu falei, mas tudo bem. Eu gostava da escola, era ótimo, fazia um bom trabalho lá. Aí quando foi em 82, no concurso de remoção, eu indiquei o Aníbal de Freitas em primeiro lugar, porque ficava a 1 quadra da minha casa, tá? E indiquei o Bento Quirino, que era próximo, só as 2 escolas. E aí, para minha sorte, eu vim removida para o Bento Quirino. Então, eu cheguei no Bento Quirino em 1982, como professora efetiva, né? E removida. Então, foi assim que eu cheguei no Bento Quirino. E comecei aqui, eu dei continuidade, né? Professora de História, tinha uma diretora que dava muita liberdade de trabalho. Naquela época, em 84, 85, eu não me recordo bem a data, teve um zum, né? Assim, que as escolas industriais, que eram as escolas técnicas do Estado de São Paulo, que elas iriam sair da Secretaria de Educação e iriam passar para o Centro Paula Souza. A diretora fez toda uma campanha que não queria, porque não queria sair da Secretaria de Educação, porque não achava que era uma boa coisa, não sei o quê. E a gente começou a participar de movimentos em São Paulo. Ela falou assim, Arleide, vai lá defender a escola, que a gente não quer isso, não sei o quê. Aí eu fui várias vezes para São Paulo, participando de movimentos junto com professores das outras escolas, e naquele momento a gente conseguiu fazer com que o governador não fizesse a passagem das escolas antigas industriais para o Centro Paula Souza, que já existia e já administrava escolas técnicas. E aí a gente continuou. Em 87, começou um fórum de educação profissional em São Paulo, organizado pelo professor Moacir Gadotti e pelo professor Brian, que era da Unicamp, que era um fórum para a gente fazer uma estrutura de funcionamento para as escolas técnicas. E aí a dona Cida falou assim, Arleide, vai. Aí eu fui participar e a gente trabalhou assim para acho que uns 6 meses lá na Caetano de Campos, né, que era a Secretaria de Educação lá, fazendo todas essas propostas para orientar um novo ensino técnico. E a gente fazia parte dessa comissão durante muito tempo. E aí depois foi para governo de estado e nada aconteceu. A gente fez, foi muito bom, porque eu acho que todos nós aprendemos muito nas discussões que tivemos com o professor Gadotti, com o professor Brian. Então a gente aprendeu muito, mas a estrutura, né, que a gente havia entendido que era melhor para as escolas técnicas, isso não vingou, tá? Porque eu acho que também não era a intenção. Como as escolas estavam se movimentando, eu entendo que foi mais
né? Uma forma de acalmar os ânimos, vão fazer, mas que não ia acontecer nada. Aí, em 87, acho que foi, a dona Cida se aposentou, que era a diretora, e aí a escola ficou com cargo vago, e aí a dona Cida me indicou para substituí-la em cargo vago. Então, a minha primeira experiência como diretora no Bento Quirino foi substituindo em cargo vago, que ficou durante o ano todo de 87, 88, essas datas eu já não lembro mais, né? Até ter um concurso de remoção. Aí veio uma diretora transferida de Mogi Mirim, a professora Maria de Lourdes Bernardi Guerreiro, veio, assumiu a direção do Bento Quirino e eu passei a ser assistente dela, responsável pelo período noturno. E aí eu fiquei alguns anos respondendo pelo noturno. Não deu certo, porque nós tínhamos uma visão de administração de escola muito diferente. A gente vivia as turras, tá? Brigava efetivamente, eu batia de frente com ela, tá? Não concordava e batia de frente, até que um dia ela falou assim, eu acho melhor você pedir demissão do cargo de assistente. Não. Eu falei, foi você que me nomeou, você que me demita. Eu falei, mas é de bom tom. Eu falei, é de bom tom coisíssima nenhuma. Você não tem justificativa para me demitir, porque o que você vai alegar? Excesso de zelo? Excesso de comprometimento com a escola? Eu falei, você não pode alegar isso, você não tem outra coisa para alegar. Eu falei, mas quer saber uma coisa? Eu vou aliviar a sua, tá? Eu vejo que a nossa diferença em administração, porque eu sempre fui muito boca dura, né? Eu falei para você, olha, a nossa diferença em administração é questão de competência. Eu falei, eu tenho e você não. E você não sabe nem usar a minha competência a seu favor. Eu falei, porque eu, enquanto assistente, eu falei, eu não apareço. Tudo que eu faço e que dá certo e que levanta o nome da escola, vai para o nome da diretora. Falei, nem esperta para isso você é. Falei, então eu estou pedindo minha demissão. Pedi, foi um auê, né? Professor, cara, como? Falei, não, aí eu voltei para as minhas aulas, né? E que era um alívio, até certo ponto, porque trabalhar com ela, né? Que Deus a tenha, porque ela já faleceu, né? Mas era terrível. E aí eu voltei para a sala de aula e depois de um certo tempo, a escola foi degringolando, que era impossível se dar aula nessa escola. Porque a maioria dos professores preferiam ficar conversando com ela na sala dela do que ir para a sala de aula. E a gente que queria trabalhar não conseguia trabalhar porque tinha aluno para o pátio o tempo inteiro, você não conseguia dar aula. E aquilo ia, né, me estressando, até que um dia eu saí muito brava da sala de aula e eu falei que eu ia ficar louca, que eu ia infartar na escola, mas antes de infartar eu ia ter mais uma briga com ela. E nessa minha fala, eu encontrei com o supervisor da escola, que ia entrando na escola e falou, que isso, Leide, tá brava por conta do quê? Eu falei, você vai lá e dá um jeito na Lourdinha? Foi porque eu mato essa mulher, olha o que ela tá fazendo com a escola. Ele falou, calma, Leide, calma, a gente vai dar um jeito. Eu falei, aí tinha outros professores, eu falei, calma, Leide, você vai infartar aqui dentro. Eu falei, eu posso infartar. Eu falei, mas antes disso, algo vai acontecer. Eu falei, não é possível que está acontecendo com essa escola.
Aí ele falou, não, calma, calma que a gente dá jeito. Aí tá, eu terminei da minha aula, brava, que nem não sei o quê, porque eu não conseguia dar aula, eu tinha que fechar janela, porta, para os alunos conseguirem me ouvir, né? Aí quando foi no dia seguinte, ele telefona na escola, o professor brasileiro, que era supervisor da escola, e manda me chamar. Falei, deu encrenca, né? Aí eu fui lá, atendi o telefone, tudo. Ele falou, você está dando aula? Falei, tô. Até que hora você tem aula? Falei, até, não sei, 2 horas, 3 horas, não sei. Ele falou, faz o seguinte, a hora que terminar a sua aula, você pode passar aqui na delegacia? Falei, posso. Aí todo mundo assim, falou assim, e Orleide? Falei, pegou, né? Aí eu peguei e fui para a delegacia, fui conversar com ele, né? Eu falei, vou levar uma chamada, né? Porque, no mínimo, né? Aí eu cheguei lá e falei assim, olha, a coisa é o seguinte, eu estou com um cargo vago de direção em Valinhos, na região das chácaras, lá no bairro do Macuco. Você quer ir para lá? Falei, tô indo. Falei, tudo que eu queria era me livrar daquela bagunça lá. Falei, então tá, então você começa amanhã. Aí eu fui para o bairro do Macuco, fiquei 1 ano lá, diretora como cargo vago. Aí veio diretora, né, efetiva, porque eu não tinha prestado concurso para ser diretora na educação. Eu não tinha, né, pensado na possibilidade de ser diretora de escola na educação. Eu dava aula no Notre Dame e eu achava que era difícil conciliar direção com uma escola, né, do Notre Dame que exigia muito da gente, e estava certo, né? Aí eu fui ser diretora lá no Macuco. Quando terminou a minha gestão, que veio diretora efetiva, aí eu falei assim, bom, agora eu volto para o Bento Quirino para dar aula. Ele falou, não, você não vai voltar lá não, você vai lá para a Escola Coriolano Monteiro. Eu falei, diretora? Ele falou, não, tem uma diretora que prestou concurso e assumiu agora, mas ela saiu da sala de aula e assumiu a direção, e ela não sabe ainda como fazer essas coisas e precisa de um suporte de alguém que saiba, inclusive, serviço de secretaria, porque lá no Macuco era eu que fazia tudo. Ele falou, precisa disso. Falei, tá bom. Fui eu lá para o Coriolano Monteiro. E aí, de vez em quando, tinha umas reuniões aqui no Bento Quirino, que eles chamavam e falavam assim, Leide, vai ter reunião, você precisa vir. Eu falei, não vou. Não, eu falei, não vou, estou fora, não vou no Bento. Eu falei, eu sei que o meu cargo é aí, eu falei, mas eu não estou dando aula aí. Eu falei, eu tenho o meu compromisso com a escola onde eu estou prestando serviço. Aí quando chegou em janeiro de 92, eu estava de férias lá do Coriolano Monteiro, tá? Aí no dia 15 de janeiro, telefonaram em casa, falando para eu vir para cá, que tinha uma reunião aqui, que o assunto era sério, e que eles queriam que eu estivesse na reunião. Falei, não vou não. Falei, eu estou de férias. Eu falei, eu não tenho nada a ver com a sua escola. Não, Orleide, vem, precisa. Você precisa vir, nós estamos te esperando, não sei o que lá. Me atormentaram a vida. Aí eu respirei fundo e falei assim, que mão de obra. Vou ter que ir, né? Porque eram os professores. Eu falei assim, Orleide, precisa de você aqui. Respirei fundo e falei, vou. Cheguei aqui, não vi ninguém. Perguntei para umas atendentes. Falaram que tinha uma reunião aqui. A senhora pode entrar.
eles estão lá na sala da direção. Eu falei, ai, vou ter que ir para a sala da direção, né? Eu falei, eu não acredito. Fui, entrei na sala, assim, né? Quando eu pus o pé na porta, assim, tinha uma meia dúzia de professor e o supervisor sentado à mesa, que essa era a mesa da sala da direção, um bolo de chaves na frente dele. E conforme eu entrei, falei boa tarde, tudo, ele levantou e fez sinal para eu sentar na cadeira que ele estava sentado. Eu falei, você está maluco, não senta aí nunca. Não, senta aqui. Eu falei, não, 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 obrigado. Eu falei, eu estou muito bem de pé. Eu falei, não vou sentar aí. Aí ele falou assim, olha, Orleide, o que aconteceu é o seguinte, a escola saiu da Secretaria de Educação, passou para a Secretaria de Ciência e Tecnologia. A Ciência e Tecnologia já havia feito um levantamento nas escolas, tá? E das direções nas escolas técnicas, e a Lourdinha não foi aceita para continuar na direção da escola, mesmo sendo, né, da Secretaria de Ciência e Tecnologia. Falei, tá. E eu com isso. Aí ele falou assim, ó, a história é o seguinte, a gente chamou você para ver se você não quer assumir a direção da escola. Eu falei, eu estou muito bem onde eu estou. Falei, isso daqui está uma anarquia. Eu falei assim, então, Orleide, isso só fala do professor brasileiro, né? Então, a gente tem acompanhado o seu trabalho e tudo, e a gente acha que você é a pessoa indicada para botar isso no eixo. Eu falei, mas eu estou de férias, né? Eu falei, mas eu estou de férias. Ele falou assim, mas isso a gente ajeita. Aí eu falei assim, eu vou ter direito a assistente? Obrigada. Ele falou, vai. Eu falei, quem são as assistentes? Porque se fosse aquelas da época da Lourdinha, eu falei, estou fora, porque era um povo que não fazia nada. Eu falei, imagina que eu quero aquele povo, né? E falou, você tem direito a 2 assistentes, porque nós tínhamos 22 salas funcionando, de manhã, 22 à tarde, 22 à noite, e as salas de aula tinham até 45, até 55 alunos matriculados. Era o horror, né? Tinha sala que tinha 2 diários de classe, inclusive eu já havia dado aula numa sala com 2 diários de classe. Aí eu falei assim, e quem serão as assistentes? Aí o brasileiro falou assim, você escolhe. Eu falei, Ele falou, Eu falei, tá. Então eu quero a Rosa e a Sueli. Eram 2 professoras, que a gente brigava direto com a Lourdinha, né? Eram 2 professoras que estavam lá. Eu falei, eu quero a Rosa e a Sueli. E elas, não sei o quê. Eu falei, então tá, tudo bem. Se vocês não toparem o trabalho comigo, eu falei, eu também tô fora. Eu falei, eu não vou comprar essa briga. Eu falei, que muito me interessa, mas eu tenho que ter alguém que me ajude. Eu falei, eu sozinha não vou fazer nada. Eu falei, se vocês não quiserem também, tudo bem. Tô fora, volto lá pro Coriolano. Aí uma entrou, olhou para outra assim, e aí? Eu falei, né? Mas antes disso, né, o brasileiro falou assim, eu falei assim, eu posso pensar? Ele falou, pode, você tem 5 minutos para pensar. Foi aí que eu perguntei das assistentes, tudo. Aí eu falei, então, agora vocês decidem. Um olhou para a outra e falou assim, nós vamos ter que comprar essa briga com a Orleide. Um olhou para você, acho que vamos. Então tá, Orleide, então a gente vai. Eu falei, então tá bom. Então, eu topo. E aí eu falei assim, e quais são os meus limites, né? Porque eu conhecia as regras da Secretaria de Educação, era cheio de coisa, não pode isso, não pode aquilo, né?
pelo menos era a fala que a Lourdinha tinha, porque lá no Coriolano eu tinha liberdade para fazer as coisas, mas eu não sabia como é que ia ser, né? Ele falou, não, você tem carta branca para fazer o que precisa na escola. Eu falei, tá bom. Quando eu começo? Ele falou assim, agora. Eu falei, ah, não, agora não, né? Ele falou assim, então, amanhã, porque dá uma olhada. Eu olhei na sala, tinha assim, ó, uma fila de 23 pacotes de salas de aula, que era do vestibulinho. Eles faziam um vestibulinho informal, mas fazia. E ela tinha feito 23 salas de aula por período. E eu falei assim, mas são 22 salas. Ele falou, então. Eu falei, tá. Então tá. Eu falei, então amanhã eu começo. Ele falou, tem que começar porque a aula começa dia 1º, dia 2 de fevereiro. Eu falei, tá bom. E foi assim que eu voltei para o Bento Quirino na condição de diretora. E aí a gente respondia por um órgão que foi criado na Secretaria de Ciência e Tecnologia, que chamava de ZAET. Eles não tinham experiência nenhuma, eles não tinham escola nenhuma, de criar esse departamento para colocar todas as escolas técnicas dentro desse departamento, e a gente continuava a responder pela supervisão da delegacia. Na época se chamava Delegacia de Ensino. Então, eu fiquei 2 anos nessa condição, né, era professora, tá, respondendo pela direção. Eu não tinha salário de diretora, eu tinha um salário de professora de 40 horas. Tá, fazia muito mais, mas isso era o que eu tinha. Então, isso foi 92 e 90, até 94, porque em 94 a gente passou para o Centro Paula Souza. E aí teve concurso para professor, a gente foi removido, porque nós fomos todos afastados. Ali, em primeiro lugar, nós fomos todos removidos ex officio para as escolas da educação, porque o nosso cargo era na Secretaria de Educação. Então, o professor foi para tudo quanto é escola. A minha remoção, eles me encaminharam para o Colégio Adalberto Nascimento. Eu e mais alguns professores fomos para Adalberto Nascimento, mas afastados, prestando serviço aqui no Bento Quirino. Aí a gente ficou nessa condição até 94, quando passou para o Centro Paula Souza. Aí teve concurso para professor, prestamos concurso para professor no Centro Paula Souza, prestei concurso, passei, escolhi as minhas aulas aqui, continuando afastado na educação. Aí, em 95, teve concurso para diretor, aí eu prestei concurso para direção no Centro Paula Souza, passei, assumi a direção pelo concurso, e aí eu fui ficando e fiquei até 2004, que foi quando se esgotaram todos os tempos, né, legais para se permanecer na direção. Até porque, né, quando assumimos a direção, o cargo de diretor era por 2 anos só, podendo ser renovado para mais 2 anos. Mas a cada período que acabava o prazo, se tinha que prestar concurso de novo, e eles têm um critério diferente, né? Que o Centro Paula Souza sabe qual é, né? Você presta concurso, você vai para uma banca, aí você vem para eleição, né? Mas eram, no máximo, então, 4 anos, porque os mandatos eram de 2 anos. Aí, quando nós estávamos no segundo mandato de 2 anos, eu não sei o que aconteceu no Centro Paula Souza, eles resolveram ampliar isso e fazer com que as eleições para diretor das ETECs coincidisse
com as eleições das FATECs. E as FATECs já eram, acho que, de 4 anos. Então, e aí eles entenderam que nós, que éramos diretores das ETECs, nós poderíamos concorrer, né? Como tinha mudado a legislação, a gente poderia concorrer novamente, prestando concurso, tudo mais, né? A um cargo de 4 anos, né? Um mandato de 4 anos, e podendo se reeleger para mais um mandato de 4 anos. Então, fazendo tudo isso, eu acabei ficando até 2004, quando eu saí, e o professor Renato é que assumiu a direção da escola. O professor Renato ficou uns tempos, né? Foi chamado na administração central para desenvolver um projeto lá. A professora Ivete, né, o substituiu. Depois ele retornou e ia se afastar no segundo mandato, né? Ele ia se afastar de novo. A professora Ivete falou: não, eu não quero mais, eu vou me aposentar, não quero. Aí o professor Renato veio falar comigo se eu queria. Eu falei: Renato, não quero mais não. Tem muita gente aí que quer. Convida, tem um monte de gente interessada. Eu falei: então, eu já avisei a professora Laura, né, que tem várias pessoas, e a professora Laura falou que ela só aceita o meu afastamento se você aceitar. Isso foi a fala do professor Renato, tá? Então, eu estou repetindo a fala dele. Que ela só aceita se você voltar para me substituir, porque senão não tem acordo. Eu falei: tá bom, volto eu para o sacrifício. Ainda eu brinquei com ele. Então tá bom, Renato, eu volto para o sacrifício. Aí eu assumi a direção até o Renato voltar, né? E aí eu voltei para as minhas salas de aula.